Oi, gente. Pois é, Nando Moura sugeriu, defendeu a dissolução do Supremo Tribunal Federal. E eu vou ser sincero com vocês, eu não queria falar de Nando Moura agora. Aliás, eu já tinha preparado um vídeo com Bernie Sanders e uma legenda que eu ia fazer, já estava tudo bonitinho. Aí Nando Moura faz isso aí. Complicado, né? E força eu falar de uma pessoa que eu não quero falar sobre ele. Não quero ficar falando de Olavo de Carvalho, mas aí Olavo de Carvalho indica ministro. Não tem jeito, entendeu? Então, o cara que tem 3 milhões de seguidores inscritos sugere que o Supremo Tribunal Federal seja dissolvido no canal dele. Não dá. Tem que falar disso, gente. Não é o que eu quero, não, é o que é necessário. Enfim, mas vamos lá. Falar no vídeo do Bernie Sanders está muito interessante, acho que vocês vão gostar bastante. Se tudo der certo, eu solto ele amanhã. Bem, se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência, de filosofia, tem uma sessão de diálogos com especialistas e no Filosofia Popular eu falo de filmes, séries, jogos, livros e muito mais que pode ser interessante do ponto de vista político e filosófico. E peço que vocês se inscrevam no canal, deem um like se vocês gostam do conteúdo daqui. Bem, eu sou André Teixeira Jacobina, acho que eu falei, não falei? Gente, o Nando Moura sugeriu isso. E qual é o contexto? O ministro Marco Aurélio teve uma decisão que poderia levar à soltura de, entre outras pessoas, o Lula. E aí o Dias Toffoli foi lá e bloqueou essa decisão. Não vou entrar nos meandros jurídicos, porque não é minha especialidade. Embora essa coisa do Lula solto, Lula preso já aconteceu no passado, e é meio que um vexame para o judiciário esse tipo de coisa. Agora, independentemente disso, o Supremo é uma instituição fundamental da democracia. E quem foi a primeira pessoa de certa relevância que questionou o Supremo? O Bolsonaro. O Bolsonaro disse durante a campanha, relevância no sentido de que ele era candidato e acabou se elegendo presidente do Brasil. Então ele disse durante a campanha, em certo momento, quando ele não gostou das decisões do Supremo, que ele poderia indicar maior número de ministros, né? Chegar lá a 21, 22, sei lá, e com isso conquistar o domínio do Supremo, controlar o Supremo. Bem, quem foi que fez isso aqui na América Latina não muito tempo atrás? Hugo Chávez. Todo autoritário, quando quer usar da democracia para transformar esse regime em um regime autoritário, uma das primeiras coisas que ele faz é atacar o judiciário, atacar as leis, atacar aquelas regras que definem um regime como um regime democrático de 3 poderes, enfim. Pois bem, o Bolsonaro fez isso aí, depois ele voltou para atrás, como aliás, enfim, tem um vídeo meu analisando quantas vezes ele falou um negócio e voltou atrás, e é um verdadeiro festival. Algumas pessoas até têm dificuldade de ficar criticando o Bolsonaro, porque ele mudou tantas vezes a posição dele, que quando você criticava, alguém já apontava a você, não, mas ele não defende mais isso não. E como se você fosse o culpado de ter criticado uma posição que ele assumiu e ele ter mudado de posição em 2 ou 3 semanas, às vezes no mesmo dia. Mas aí aconteceu isso aí. Aí o filho do Bolsonaro, vocês lembram? Disse que bastava um cabo e um soldado para acabar com o Supremo Tribunal Federal. Aí nós tivemos o segundo episódio, e aí, ligado à família Bolsonaro, questionando isso daí. E agora, uma das principais olavetes do Brasil e um dos principais aliados políticos do Bolsonaro no campo da internet, que é o Nando Moura, resolveu defender a dissolução do Supremo Tribunal Federal. Algumas pessoas talvez achem assim, mas André, é só falação e isso daí não tem muita importância. Bem, gente, o caminho para o autoritarismo, ou seja, o autoritarismo ele pode chegar via uma ruptura institucional, um golpe. Existem várias formas que um governo autoritário pode se estabelecer. Ele pode vir depois de uma revolução, tem uma revolução, né, como a Revolução de Outubro, né, ou a Revolução Cubana, que foram revoluções, e aí logo depois da revolução se forma um regime autoritário.
ou pode vir por um golpe civil-militar, como foi o nosso caso em 1964, ou seja, as formas que se instala o autoritarismo, elas são variadas. Uma das formas é através das eleições. E o exemplo latino-americano não é do Hugo Chávez, mas lá na Europa nós estamos vendo outros exemplos de pessoas que foram eleitas, né, na Hungria especialmente, né, foram eleitas e usam da eleição para ir implantando um regime autoritário, um regime monocrático e tudo mais. Um cara como Nando Moura, ele está construindo uma narrativa, ajudando a construir uma narrativa que fortaleceria o Bolsonaro quando ele enfrentar o STF. Aí alguém diz assim, André, mas você não sabe se Bolsonaro vai ter necessariamente colisão com o STF. Bem, saber com certeza absoluta é lógico que não. Mas Bolsonaro tem no programa do PSL coisas que são inconstitucionais, coisas que contrariam a nossa Constituição. O que significa que se o STF tiver uma atitude de respeito à Constituição e Bolsonaro tentar implementar o que está em seu programa e o que muitos dos seus aliados defendem, como escola sem partido e outras coisas, o STF necessariamente vai entrar em confronto com o Bolsonaro. Então qual é a relevância do que o Nando Moura está falando? Até porque eu também não gosto de ficar falando do Nando Moura. A relevância é que ele está construindo na sociedade, numa parte da sociedade que escuta ele, e ele não está sozinho, muita gente vai construir essa narrativa, que o STF é do mal, que o STF é comunista. Aliás, eu já vi foto no WhatsApp falando de membros do STF que no passado eram comunistas e continuam sendo comunistas e por aí vai. Comunista virou o nosso judeu, né? A Alemanha usava o judaísmo, aqui no Brasil é comunista, enfim. Para usar, para fazer qualquer coisa, para destruir, enfim. E aí, qual é o detalhe? Eles estão construindo essa narrativa e se essa narrativa for aceita pela população, e é essa a aposta deles, quando o STF contrariar o Bolsonaro em alguma coisa séria, o Bolsonaro teria apoio popular, que é isso que ele quer, para poder fazer alguma coisa contra o STF. Pode não ser a maluquice do Nando Moura de dissolver o STF, mas pode ser retomar a sua antiga ideia, porque coisas que o Bolsonaro disse, quando ele disse, como ele disse assim, vou sair do Acordo de Paris, não vou sair do Acordo de Paris, ele ainda pode sair do Acordo de Paris. O fato dele ter dito que não ia sair, eu não confio, porque um cara que fica dizendo várias coisas ao mesmo tempo, quer dizer, ele pode retomar uma ideia antiga. Então a ideia antiga que está lá guardadinha, está no cofre, ele pode abrir e dizer, vamos testar, vamos ver se dá para a gente aumentar o número de ministros. A popularidade do STF está lá embaixo, nós já construímos uma narrativa junto com os nossos youtubers, os nossos partidos, os nossos congressistas, que o STF não presta, que é cheio de comunista. Então vamos agora testar a tese de que a gente vai aumentar um pouco o número de ministros. E depois aumenta mais um pouco, e aí depois a gente toma conta do Supremo. E esse elemento da democracia e da interdependência entre os poderes vai ser perdido. Então, gente, eu tenho que falar isso, porque isso é muito, muito sério. Eles estão construindo a narrativa para ter a possibilidade de um dia destruir esse poder. E ter controle, através do executivo, inclusive do judiciário. E não se enganem, eles podem futuramente ter alguma estratégia para conquistar o poder do legislativo. Ou seja, eles já têm lá os seus 50 deputados do PSL, com outros aliados ultrapassa isso, e podem ter outras estratégias para conquistar isso daí, e aí depois para evitar que a única instituição que provavelmente teria alguma chance de ser uma salvaguarda contra o autoritarismo, que é o STF, com todos os seus problemas. Eu não sou nenhum mega fã, mas a gente tem que defender as instituições mesmo quando a gente reconhece que elas têm problemas. Porque se o executivo rompe com elas e acaba com elas, aí a democracia vai embora junto. Entendeu?
A gente, no máximo, pode defender um processo de reforma da instituição sem que, claramente, alguém conduza do ponto de vista do poder. Por exemplo, se a gente pensasse em futuros membros do STF vir via concurso e não indicação política ou alguma coisa assim. Mas você permitir que um poder acabe com um poder que pode te fiscalizar é você estar abrindo mão de todos os princípios democráticos e como a democracia ocidental se constituiu. É muito perigoso. E esse Nando Moura, ele é uma pedrinha em um tabuleiro. É isso que eu quero que vocês percebam. Ele não é o mais importante, não é ele que vai produzir isso, mas ele tem um papel dentro dessa estrutura, no aparelho de hegemonia, para convencer, entendeu? As pessoas. Ele faz parte desse bloco de convencimento para que uma medida dessa tenha apoio popular. E a gente tem que atacar, e tem que denunciar, e tem que dizer o absurdo que isso é. Mesmo a gente reconhecendo as imperfeições do Supremo. Tá certo, gente? Enfim, era isso que eu tinha para dizer sobre isso. E se vocês gostam do canal, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar, divulgar para amigos e conhecidos, que isso ajuda muito o canal. Tá certo, então? E se tudo der certo, amanhã o vídeo do Bernie Sanders vai estar no ar e a gente vai ter uma conversa mais amena, mais feliz, digamos assim, sobre uma pessoa que está trazendo uma mensagem muito boa para a gente e que pode levar a gente a refletir. E eu também estou pensando em fazer um vídeo sobre meus heróis, para vocês irem gradualmente me conhecendo mais e conhecendo mais da minha biografia e do meu jeito de pensar. Enfim, vou fazer isso amanhã. Tá certo então, gente? Um abração. Se lembre-se de divulgar o canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.